se eu te dissesse que um dos maiores crimes contra o conhecimento da humanidade talvez nunca tenha acontecido do jeito que te contaram? Por séculos, repetimos a mesma história sobre uma biblioteca lendária. Milhões de livros e todo o saber do mundo antigo destruídos em um único incêndio. Mas e se isso for apenas um mito conveniente, criado para simplificar algo muito mais complexo? E se a verdade for lenta, silenciosa e até mais assustadora do que o fogo? Hoje, você vai descobrir se a Biblioteca de Alexandria foi realmente queimada ou se essa é uma das maiores distorções da história. A Biblioteca de Alexandria virou sinônimo de tragédia intelectual ao longo do tempo. Sempre que falamos de conhecimento perdido, alguém menciona Alexandria como exemplo máximo. Ela aparece em livros, filmes, documentários, discursos políticos e até em memes da internet. Mas quando tentamos responder uma pergunta simples, o que exatamente aconteceu com ela, as respostas começam a se contradizer. Quem destruiu? Quando? E de que forma tudo isso ocorreu? Foi Júlio César? Durante uma guerra? Foram fanáticos religiosos tentando apagar textos considerados pagãos? Ou invasores estrangeiros seguindo ordens ideológicas? Talvez estejamos procurando um grande vilão para explicar um fim que foi muito menos espetacular. Para separar mito de verdade, é preciso voltar ao começo dessa história. Só assim dá para entender como a narrativa foi construída. A Biblioteca de Alexandria foi criada no início do século III a.C., durante o reinado de Ptolomeu I, no Egito helenístico. O objetivo era ambicioso e quase impossível para a época: reunir todo o conhecimento do mundo conhecido em um único lugar. Textos gregos, egípcios, persas, indianos e babilônicos conviviam lado a lado. Matemática, medicina, astronomia, filosofia, engenharia e literatura eram tratados como patrimônio da humanidade. Navios que chegavam ao porto de Alexandria eram obrigados a entregar seus livros para cópia. O original ficava com a biblioteca e a cópia era devolvida aos donos. Esse detalhe mostra que não se tratava apenas de uma biblioteca comum, mas de um projeto de poder intelectual. Controlar o conhecimento era uma forma de controlar o futuro. Com o tempo, Alexandria virou um símbolo dessa ideia perigosa de centralizar, catalogar e expandir o saber humano. Quando algo tão grande desaparece, a mente humana tende a criar uma narrativa dramática para explicar o vazio deixado. A versão mais popular é simples e extremamente cinematográfica. A Biblioteca de Alexandria foi queimada em um grande incêndio. Em algumas histórias, isso acontece por causa de Júlio César. Em outras, por cristãos fanáticos destruindo textos pagãos. Há ainda versões que culpam muçulmanos seguindo ordens religiosas rígidas. Em todas essas narrativas, o cenário é o mesmo: fogo, caos, pergaminhos virando cinzas e o conhecimento do mundo desaparecendo em uma única noite. Hollywood adora essa imagem. Documentários reforçam e livros didáticos simplificam. O problema é que nenhuma fonte antiga confiável descreve um evento único, definitivo e total de destruição da biblioteca. E esse detalhe, por si só, já deveria acender um alerta. Primeiro, é importante esclarecer que a Biblioteca de Alexandria não era um único prédio. Ela fazia parte de um complexo maior, chamado Mouseion, algo parecido com um centro de pesquisa, que incluía várias bibliotecas associadas. Havia inclusive uma filial importante localizada no Serapeu. Isso muda completamente a ideia de uma destruição total em um único momento. Agora, vale analisar as principais acusações ao longo da história. Júlio César, por exemplo, realmente incendiou navios no porto de Alexandria durante um conflito militar no ano 48 a.C. Fontes antigas como Plutarco relatam que o fogo se espalhou e atingiu depósitos próximos ao porto. Alguns historiadores modernos sugerem que livros armazenados ali podem ter sido perdidos, mas não há evidência de que a biblioteca principal tenha sido destruída nesse evento. E registros indicam que ela continuou funcionando depois disso. Séculos mais tarde, no final do século IV d.C., ocorreram conflitos religiosos entre cristãos e pagãos. O Serapeu foi destruído, e isso é bem documentado. No entanto,
Novamente, não há provas de que todo o acervo da Biblioteca de Alexandria estivesse concentrado ali naquele momento. Muitos estudiosos acreditam que, nessa época, o grande centro de conhecimento já estava profundamente enfraquecido e fragmentado. A versão que atribui a destruição aos muçulmanos surge ainda mais tarde e é considerada a mais problemática. Ela aparece séculos depois dos supostos acontecimentos, em textos com clara motivação política. Não existem registros contemporâneos que confirmem essa história. A maioria dos historiadores modernos vê essa versão como um mito criado para justificar preconceitos e disputas ideológicas entre culturas e religiões. Aqui entra a parte que quase ninguém gosta de contar. Bibliotecas não precisam pegar fogo para morrer. Elas morrem quando deixam de ser financiadas, quando perdem prestígio político e quando seus estudiosos deixam de receber apoio. Morrem quando o idioma dominante muda e quando copiar livros deixa de ser prioridade. A destruição, nesse caso, é silenciosa e gradual. A Biblioteca de Alexandria dependia diretamente do Estado. Sem apoio contínuo e sem governantes interessados em mantê-la viva, ela foi se esvaziando ao longo do tempo. Textos se deterioraram, obras deixaram de ser copiadas e o conhecimento foi se dispersando. Isso aconteceu ao longo de séculos, não em uma única noite de chamas. Para muitos historiadores, a verdadeira tragédia foi o abandono. Existem estudiosos que defendem perdas significativas em eventos específicos, enquanto outros acreditam que partes importantes do acervo sobreviveram e influenciaram bibliotecas posteriores, como a de Bagdá. Há também a possibilidade de que muito do conhecimento nunca tenha sido realmente perdido. Ele pode ter sido transformado, traduzido e absorvido por outras culturas ao longo do tempo. O mito do incêndio total talvez exista, porque precisamos de histórias simples. Um vilão claro, um momento decisivo e um culpado bem definido facilitam a compreensão. A realidade histórica, porém, raramente funciona assim. A Biblioteca de Alexandria foi queimada como um único evento catastrófico que destruiu todo o conhecimento antigo. Isso é mito. Houve incêndios, conflitos e destruições parciais ao longo da história. Isso é verdade. Mas o fim da biblioteca foi um processo longo, político, econômico e cultural. Esse fim é menos cinematográfico, porém talvez mais perturbador, porque ele mostra que o maior inimigo do conhecimento não é o fogo, é o desinteresse. Se você acreditou, por anos, que a Biblioteca de Alexandria desapareceu em uma única noite de chamas, você não está sozinho. Essa história foi repetida tantas vezes que virou verdade popular. Agora me conta, você já acreditava nesse mito? E qual outro fato histórico você acha que merece um mito ou verdade aqui no canal? Compartilhe com alguém que ama história ou que ainda acredita nessa versão simplificada do passado.